Bom dia, pessoal. Bom dia. E aí, professor, bom dia. Bom dia, Danilo. Deixa o pessoal entrar aí para a gente começar. Ô, professor, Oi. na última aula eu esqueci de falar, mas eu gostei dessa frase de Aristóteles. Uhum. Na realidade, é uma teoria que, apesar de não ser a teoria correta, ela faz bastante sentido, né? Quando a gente visualiza a queda dos objetos, a gente percebe que, na maioria das vezes, os corpos mais pesados chegam primeiro realmente no solo. Mas não tem... A de Aristóteles, infelizmente, está errada, né? É uma teoria que já foi comprovada que está errado. O peso do corpo não influencia no tempo de queda. O que influencia no tempo de queda é a resistência do ar. O corpo mais aerodinâmico chega primeiro no solo. E de um míssil, professor? Oi? E de um míssil O que influencia tem? também o ar? A O teoria? ar, ele... Não, o míssil. Isso mesmo. Aplica na teoria Isso. aí o A míssil. teoria, sim, a aerodinâmica. No míssil, você fala? Sim. Quando É porque o sim, míssil ele é pesado, né? É de metal e cai. exato. Você vê que como é a forma de um míssil, ela é semelhante à de um avião. Ele é comprido e é pontiagudo, né? Quando você dispara, você lança um míssil, ele tem aquela aerodinâmica justamente para romper o ar com mais facilidade e se locomover a uma distância maior, atingindo um ponto maior. Então ele segue também o padrão de aerodinâmica, tá? Um míssil ele tem a forma de uma bala de revólver, né? Você pode ver que a bala de revólver também, ela tem a ponta arredondada, mais afinada, né? Para justamente ter mais aerodinâmica, assim, ó, uma, uma, um projétil que rompe o ar com mais facilidade, tá? A mesma coisa se observa nos carros, né? Os carros mais antigos eram mais quadrados, a frente era mais reta. E os carros mais novos você observa que eles são mais arredondados, as linhas são mais arredondadas, justamente para quando o ar bater, subir. Então o carro antigamente ele era reto, o ar batia e empurrava o carro para trás, né? Reduzia um pouco a velocidade que ele estava indo para frente. Agora os carros são mais arredondados, o ar bate, sobe e ajuda até a empurrar o carro para baixo, mantendo ele mais fixo no solo. Carro de Fórmula 1, a aerodinâmica, você pode ver que observar ao longo do tempo. O carro de Fórmula 1 tem até aquelas linhas lá que passa o vento pelas linhas do carro. Eles têm umas linhas, tem uma cavidade também no aerofólio. Que o O ar passa aerofólio e depois sai. dianteiro, ele tem uma asa e aquela asa direciona o vento para uma cavidade que tem na lateral. Aí o ar entra lá dentro e passa e abre para o fundo também do veículo. É todo projetado em cima da aerodinâmica, para romper o ar com mais facilidade e ganhar, consequentemente, mais velocidade ao deslocar. Certo? Então, tudo é questão de aerodinâmica. Movimentou dentro da massa de ar, movimento de queda normal ou movimento em cima da superfície da Terra normal, tem resistência do ar, porque a gente está dentro da atmosfera, e aí, consequentemente, vai ter aerodinâmica influenciando. Certo? Bom, vamos lá, meus queridos, bom dia primeiro para todos, que eu não falei com vocês individualmente. Hoje é a recuperação de física para quem ficou em recuperação. Tá lá no Eclésia, eu não botei no CPB, eu conversei com a Mônica, que teve alguns alunos que tiveram problemas de acesso ao CPB, e aí a gente postou no Eclésia. Então a prova está lá disponível no Eclésia. Não é para ninguém fazer, só quem ficou em recuperação. Quem ficou em recuperação já sabe, né? Já acessou a nota lá, está abaixo da média, aí vai, Hoje vai abre ter lá, chamada, professor? vai sim. Aí abre lá, vai fazer
a recuperação de física e me enviar pelo próprio Eclass, tá? Envia os cálculos direitinho com as respostas para o Eclass. Isso aí é só para quem ficou em recuperação. Eu postei lá para a turma toda, mas só quem vai fazer é quem ficou em recuperação. Beleza? Então não precisa se preocupar se você abrir lá e ver a prova de recuperação de física, porque só quem perdeu é que tem que responder. Quem não perdeu é só ignorar lá e pronto. Bom, então voltando à nossa queda livre e movimento de queda normal. Na última aula, foi uma aula de introdução à queda livre. Nós falamos do tempo de queda dos objetos e falamos da queda normal, que é a queda com resistência do ar, e falamos da queda livre, tá? Que é o movimento de queda analisado sem resistência do ar. Disse para vocês que houve um erro conceitual na época, que na época não era erro, a teoria de Aristóteles, né, que afirmava que os corpos mais pesados chegavam antes do que os corpos mais leves no solo, tá? E essa teoria permaneceu durante vários séculos, até que surgiu Galileu. Então, para Aristóteles, só para relembrar aqui rapidinho, se ele soltasse uma bola de chumbo e uma pena, quem ia cair primeiro? A bola de chumbo. Isso no movimento de queda normal, tá? Por que a bola de chumbo chegaria primeiro? Porque para Aristóteles o corpo mais pesado chegaria mais primeiro. Chegaria mais primeiro, não, desculpe. Chegaria primeiro. O corpo mais pesado chegaria primeiro que o mais leve, tá? Então, ele achava que o peso do corpo, a força de atração da Terra, é que influenciaria no movimento de queda dos corpos, tá? É uma teoria que, apesar de estar errada, faz bastante sentido, porque na maioria dos casos é isso mesmo que ocorre. Porém... É compreensível, né, professor? Exato, tanto que ficou, né? Como naquela época o pessoal não compreensível. tinha equipamento, não tinha recurso, isso era uma coisa que fazia muito sentido, que é o que você visualmente percebia, né? Então foi aceita. Até que surgiu Galileu Galilei, que eu disse para vocês que foi o primeiro cientista experimental, tá? Então ele surgiu vários séculos depois de Aristóteles, e aí foi que ele foi derrubar a teoria de Aristóteles, tá? Então ele derrubou a teoria. Então isso daqui que eu falei para vocês é uma lenda, né? Que a história conta que ele subiu na Torre de Pisa com alguns alunos para comprovar, testemunhar o experimento, mas provavelmente não foi isso que aconteceu, porque se ele subisse na Torre de Pisa e soltasse um objeto mais pesado e mais leve, obviamente a resistência do ar aqui iria influenciar e um ia chegar antes do que o outro. Então isso daqui provavelmente não ocorreu, tá? Mas a história diz, né? É uma lenda que conta a história que ele fez isso aí. Mas na realidade o que ele fez? Ele conseguiu analisar o movimento de diferenciar o movimento de queda normal e o movimento queda livre, tá? A queda do corpo sem resistência do ar. Então, só para você ver, o cara imaginou. Ele não tinha equipamento, não existia câmara de vácuo, não existia nada. Ele imaginou essa situação. E só no fato de imaginar, ele conseguiu propor a teoria, derrubando aí a teoria de Aristóteles. E aí, como é que ele fez para comprovar isso? Então, por exemplo, quando na aula passada eu peguei o celular e mostrei para vocês que se eu soltasse o celular aqui em cima da mesa, não existe massa de ar suficiente aqui para oferecer resistência. Então, o movimento aqui vai ser um movimento praticamente de queda livre. Tem massa de ar? Tem, mas ela é tão pequena que ela não pode oferecer resistência. Então, se eu soltar para vocês aqui o estojo da minha filha e a caneta, se eu soltar aqui agora, eles vão cair juntos e bater na mesa no mesmo tempo, tá? Por que ela vai bater na mesa no mesmo tempo? Porque não existe massa de ar suficiente aqui entre esse espaço que eu tenho aqui da mesa para a caneta
para oferecer resistência nem para a caneta nem para o pincel. Então, é considerado um movimento de queda livre. E Aristóteles, ele não fez essa diferenciação. Ele achava que todo corpo que caía sofreria resistência, porque é lógico, a gente está dentro de uma massa de ar, iria sofrer resistência. Então, Galileu foi o primeiro cientista experimental e foi ele quem derrubou essa teoria de Aristóteles. Então, o que é que realmente acontece? No movimento de queda normal, com resistência do ar, quem chega primeiro no solo é o corpo que sofre menos resistência do ar, tá? Então, teve até um colega que falou na aula passada, deu o exemplo do papel. É exatamente isso. Eu pego 2 folhas de papel. As folhas são exatamente idênticas. Elas têm o mesmo tamanho, elas têm a mesma massa, elas têm o mesmo peso. Eu posso fazer uma folha chegar antes no solo do que a outra, mesmo soltando aqui em cima da mesa. Se eu soltar uma folha aberta e soltar a mesma folha amassada, a folha que eu soltei aberta vai chegar depois que a folha que eu amassei. Quando eu amassei a folha, eu mudei a massa da folha, gente? Não. Mudei o peso dela? Também não. O que eu mudei? Só mudei a forma, a aerodinâmica. Então, a folha amassada, ela sofre menos resistência do ar e chega primeiro no solo, mesmo tendo o mesmo peso e a massa da folha aberta. Porque a folha aberta, ela vai ter uma área de contato maior e aí ela vai sofrer resistência do ar e vai cair mais lentamente. Então, só esse experimento simples, se você pegar uma folha aberta e uma folha de papel igual, amassar e soltar as duas juntas, só isso aí já prova que o peso e a massa não influenciam no tempo de queda. Eu falei para vocês que se eu soltasse 2 agendas de cima de um prédio, eu conseguiria fazer 2 agendas iguais, eu conseguiria fazer uma chegar antes do que a outra, né? Se eu soltar uma deitada e a outra em pé, a que eu soltei em pé vai chegar no solo primeiro, porque ela vai sofrer menos resistência do ar, apesar de ter a mesma massa e o mesmo peso. Então, isso prova o quê? Que quem puxa o corpo para baixo, tá? É a aceleração da gravidade, que é igual para qualquer corpo, tá? Então, os corpos aceleram igualmente, porque é a força da gravidade que puxa o corpo para baixo. Ah, mas a força de gravidade vai atuar diferente nas massas. Vai. Por quê? Quem tem massa maior tem mais peso. Mas isso é uma coisa que a força, peso, compensa. Porém, a aceleração que ela é atraída para baixo é a mesma. Por isso que os corpos caem juntos. Se eu soltar num ambiente onde eu não tenho a massa de ar, soltar 2 corpos, a bola de chumbo lá de boliche e a pena, se eu soltar, elas vão chegar exatamente juntas no chão. Por quê? Só quem puxa o corpo para baixo é a aceleração da gravidade, tá? Então, qualquer corpo próximo à superfície da Terra, quando abandonado, ele é atraído com aceleração constante. Que aceleração é essa? Justamente a aceleração da gravidade, ok? Ficou claro aí o que é movimento de queda e o movimento de queda livre, meu povo? Pode falar, pode perguntar. Não é dúvida não, mas é que eu tô aqui assistindo no celular, eu vou passar para o computador, o senhor me aceita, beleza? Beleza, Não. tranquilo. Vamos abrir aqui. Esse é o videozinho, teve um colega que disse que já assistiu, mas aqui eu vou passar para vocês, tá? É o vídeo que eu falei para vocês da câmara de vácuo da NASA, tá bom? Comprovando recentemente o experimento de Galileu. Estão conseguindo ver e ouvir direitinho aí?
Tá sem áudio. Tá Tá sem sem áudio, áudio, som. mas tá pra ler a mas tem a legenda. legenda, tá? É porque o som aqui tá no máximo. Eu não sei o que acontece. Toda vez que eu transmito aqui um vídeo do YouTube, o som não sai direito. Mas como tem legenda, acompanha aí que dá para vocês entenderem. Pronto, então vocês viram ali que eles comprovaram, tá? Através da maior câmara de vácuo do mundo, foi construída na NASA. Isso daí tem pouco tempo atrás, acho que deve ter uns 5 anos no máximo, que eles realizaram esse experimento, tá?
E aí vocês observam a comprovação da teoria de Galileu. Galileu pensou nisso no século XIV, sem equipamento nenhum. Por isso que ele falou, maravilhado lá no vídeo, né? Que é brilhante. Então, é realmente brilhante. O cara pensar nisso, conseguir imaginar isso sem nenhum equipamento, sem nenhuma forma de ajuda tecnológica na época para poder criar uma teoria dessa, tá? E essa teoria só ser comprovada centenas de anos depois, como é o caso de Einstein. Einstein descobriu algumas coisas em meados do século passado que hoje, quase 80 anos depois, é que os cientistas estão conseguindo descobrir com telescópio. Teve, no ano passado, por exemplo, teve um telescópio que estava lá na superfície de Marte, conseguiu captar ondas gravitacionais, uma teoria que foi proposta por Einstein em 1950. Então, quer dizer, esses caras são gênios, realmente são gênios, porque eles pensavam e estabeleciam teorias que depois de centenas de anos é que a gente, com equipamento, consegue comprovar e provar que o cara estava certo. Então, é uma coisa realmente fantástica, tá? Essa câmara de vácuo, você percebe lá nitidamente a alegria dos cientistas quando a pena cai junto lá com a bola de boliche, comprovando na prática que a teoria de Galileu, que foi proposta há centenas de anos, estava correta. Então é realmente muito legal. Bom, então quem puxa o corpo para baixo é a gravidade, certo? A gravidade, como nós estamos estudando aqui na nossa superfície, a gravidade na Terra, ela tem um valor de 9,8665 metros por segundo ao quadrado, tá? Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, esse valor de 9,8 é aproximado. Mas nós, para efeito didático, a gente considera 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aqui já é aproximado 9,8. A gente desprezou essas casas aqui. Mas, para facilitar os cálculos para vocês, então, quando você vai fazer uma prova de vestibular, um concurso, um Enem, eles aceitam, se não disser na questão, é claro, que você aproxime o valor para 10. Então, se você estiver fazendo uma prova e no enunciado falar considere a gravidade da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado, você tem que fazer o cálculo com 9,8. Se ele na questão falar calcule o tempo de queda do corpo e não falar nada sobre a gravidade, aí você pode usar 9,8 ou usar 10, tanto faz, tá? Então, na maioria dos casos, você vai usar 10 porque vai facilitar o cálculo. Você só vai usar 9,8 quando ele mandar usar 9,8. Se ele não falar o valor da gravidade na questão, você vai usar 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração, que é para facilitar o cálculo. Beleza? Todo mundo entendeu? Bom, a gravidade aqui, ela é diferente para cada planeta, porque a gravidade depende da massa do corpo, da força de atração gravitacional entre o corpo e o objeto. Então, na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, cerca de 6 vezes maior que a gravidade na Lua. Na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Em Marte, 3,72, Saturno, 9,1, um pouco abaixo da Terra, tá? Mas são só valores que já foram pré-estabelecidos, só por curiosidade. Você vai trabalhar mesmo. A maior é com da Terra, né, 9,8. professor? Oi? E a maior é a da Terra, né? A maior é da Sim, Terra, né? a maior da Terra. A maior gravidade é da Terra. Exato. E Eu tava aí... quieto, eu acho, mas Oi? acho que não é não, né? Mas e o Sol? É maior, né? A gravidade. Não entendi. Júpiter é maior. Júpiter é maior, né? A gravidade. A aceleração da gravidade em Júpiter. É maior? Eu vi uma coisa assim, eu acho que é maior.
Rapaz, eu não me Deixa, lembro, não. deixa eu Dá pesquisar uma aqui, professor. pesquisada aí, eu não me lembro, não. Confere aí. Eu não sei se é o da Terra ou se é o de Júpiter, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é a rotação que é maior, não é a gravidade, Eu acho que a não. Porque gravidade na a gravidade dele Terra parece que é parecida. é Ó, maior por segundo causa o da Google, é atmosfera. A gravidade dele é um pouco parecida com a da 24,79 Terra, metros mas por segundo ao quadrado. Metros por Segundo segundo o ao quadrado? Google, sim, 24,79. Pronto. A de Júpiter, bastante. né? Só que Então, aqui ele também gira bem rápido. o problema, o E efeito, Saturno fala que é 10,44, não 9,0. o efeito da gravidade, ele pode ser diferenciado pela questão atmosférica, tá? Então, a atmosfera da Terra, ela causa um efeito maior no corpo. Então, por exemplo, você está passando fora da atmosfera, um meteoro. Ele passou fora da atmosfera, ele é atraído pela Terra, mas ele não vai precipitar contra a superfície da Terra. Se esse meteoro ele penetra na superfície, aí ele vai cair em direção à Terra. Então, quando você está dentro da atmosfera, a região atmosférica lá é chamada de campo gravitacional da Terra. Você observa a atuação da gravidade com maior intensidade, tá? E isso daí você não tem nos demais planetas. Então, vocês podem, algumas pessoas falam considerando o efeito prático e a outra fala considerando o valor numérico, tá? Então, em termos de valores numéricos, você pode ter alguns planetas com gravidade maior, mas o efeito da gravidade dentro da atmosfera da Terra, porque ela possui atmosfera, né? O que vai acontecer? Você tem o efeito maior. Então, você tem um conjunto de gases, você tem uma mistura de gases na atmosfera, todos eles têm massa molecular, consequentemente têm peso, e isso vai influenciar dentro da pressão na gravidade, na força-peso do corpo, certo? Mas aí é só questões de cálculo mesmo, tá? De situações práticas, mas vocês vão trabalhar com movimento de queda na superfície da Terra. O máximo que ele pode citar é uma comparação com a Lua ou com outro planeta. Normalmente ele faz essa comparação com a Lua. Então, por exemplo, ele pede para você calcular o peso do corpo na Terra, a massa do corpo e o peso do corpo na Lua. E aí ele dá a gravidade da Lua. Você não precisa saber de cor, tá? Tanto que vocês acabaram de perguntar, nem eu sei de cor a gravidade de todos os planetas. Não tem sentido, é só você pesquisar. Então você não precisa saber a gravidade da Lua, nem a de Marte, nem a de Saturno, nem a de Júpiter, nem a de nenhum planeta, tá? O único que você Olha o tem que chat aí, saber professor. é o da Terra. Oi? Olha o chat aí, eu sou privado. Eu mandei pergunta aí. Ah, tá, só um minutinho. Aí o que acontece? Você só precisa saber da Terra, 9,8 e usar 10, tá bom? Quem perguntou aqui foi Enzo, né? Como é que descobriu a gravidade? Foi Newton, Isaac Newton, a gente vai falar disso quando a gente chegar em gravitação universal, justamente usando o movimento de queda livre. Então ele pegou o movimento de queda dos dois corpos, tá? E aí conhecia a massa, por exemplo. Aí tem a outra lenda que ninguém sabe se é realidade, que ele estava sentado embaixo da macieira, a maçã caiu na cabeça, e aí ele começou a pensar: se a Terra atrai a maçã também atrai a Terra. E aí estabeleceu a relação de força gravitacional. E essa força de gravitacional era justamente a força da gravidade, tá? E aí o que ele fez? Ele pegou, conhecia a massa da Terra, a massa da maçã, e aí fez um cálculo em função da distância, tá? Que as separava os dois corpos, e aí você joga numa fórmula, que depois eu vou passar para vocês, é a fórmula de força gravitacional. Então, força é igual a G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado, e aí depois ele conseguiu achar a gravidade, que é uma constante. Mas aí só na hora que eu for explicar o conteúdo para você entender a fórmula, tá? A teoria dele diz o seguinte, que matéria atrai matéria na proporção inversa ao quadrado da distância que as separa e diretamente proporcional
ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Então, matéria atrai matéria, quer dizer, massa atrai Nossa massa, senhora, que boleiro. tá? Na proporção direta ao seu produto, ou seja, a força de atração entre dois corpos corresponde à massa de um corpo vezes a massa de outro sobre d ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Então, quanto mais próximo tiver a massa, maior vai ser a força de atração entre elas. Quanto mais distante, menor. Massas maiores têm atração maior, massas menores, atração menor. Você pode observar isso até nos planetas, né? Quem gira em órbita ao redor do Sol com maior velocidade são aqueles planetas que têm maior massa. Os planetas que têm menor massa gastam mais tempo para dar a volta ao redor do Sol. O período, né, o ano vai ser maior do que o da Terra, porque ele vai ter a força é menor, ele vai girar com menor velocidade. Tá certo? Bom, voltando aí. Galileu acreditava que seria possível obter uma lei matemática, fórmulas, tá, para explicar o movimento de queda dos corpos, o movimento de queda livre, que é o que nós iremos falar daqui a pouco. Entrar nas equações. Mas antes disso, eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai abrir aqui um outro slide. Falar de queda livre. Deixa eu ver. Isso, então movimento de queda, tá? O movimento de queda livre, um movimento sem resistência do ar, ele vai apresentar características semelhantes a qualquer movimento vertical, tá? Então, depois a gente vai falar de lançamento vertical para cima, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que tanto faz o corpo ser lançado para cima, lançado não, o corpo cair ou ser lançado para baixo, não é isso aqui não. Ele vai apresentar as mesmas características de queda, ok? Então, são movimentos diferentes. Estou conseguindo abrir aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Apareceu aí, queda livre e vertical para todo mundo? Para mim tá. Pra mim, É no Word, Pra né? mim também. Isso. Beleza. Então é o seguinte, ó. Existem dois tipos de movimento. Um movimento de queda e o movimento de lançamento vertical. São movimentos diferentes. Então, por exemplo, quando eu deixo um objeto cair, o objeto está parado, eu solto, ele cai. Esse é um movimento de queda. Ele estava preso à minha mão, com velocidade inicial zero. Eu soltei, a gravidade começou a agir, acelerar o corpo para baixo, ele foi adquirindo velocidade e caiu. Esse movimento é um movimento de queda livre, tá? Mas eu posso ter um movimento, desculpe, eu posso ter um movimento vertical para baixo. Eu posso jogar esse apagador. E se eu jogo o apagador, ele não está com velocidade zero, ele foi arremessado da minha mão com uma velocidade inicial qualquer, para baixo. Então, um movimento é de queda e o outro é um arremesso vertical para baixo. São dois movimentos diferentes. Qual é a diferença? Um não tem velocidade inicial e o outro tem velocidade inicial. Porém, o movimento dele para baixo é um movimento de queda livre igual ao outro, tá? O que vai mudar? A velocidade de um é zero e a outra existe, é diferente de zero. Então, as características da queda mas tipo, livre. quando você lança, você está segurando o negócio, Uhum. não tá parado? Isso, não. Quando você solta, ele está parado, você solta, certo? Quando você lança, você imprime uma velocidade.
você empurrou ele e imprimiu uma velocidade. Então, o apagador ele saiu da minha mão com uma Você impulsiona, velocidade. né, professor? Exato, exatamente. Eu dei um impulso no Mas antes de você impulsionar, não estaria zero? a velocidade? Antes sim, mas antes você não está contando. Você está contando no momento que ele saiu da sua mão. Então, É tudo uma questão de ponto de vista, então. aqui, ó, como a gente disse lá no início, tudo depende do quê? Do referencial. Referencial. Se você está analisando a Uhum. queda do corpo, você não está analisando o momento que eu estou segurando ele. Tanto faz eu estar com ele parado ou eu estar com ele empurrando para baixo. Enquanto eu estou empurrando ele para baixo, ele não está caindo livremente. Por isso que o nome é queda livre. Certo? Então, o movimento, quando eu solto, ele começa a cair. Quando eu arremesso e ele sai da minha mão, ele começa a cair. Enquanto ele está na minha mão, ainda não é queda livre. Entenderam? Você pode até depois Sim. calcular o movimento que ele faz para baixo na minha mão, mas aí não é um movimento de queda livre. Tá? Então, quais são as características da queda livre? Qualquer corpo abandonado a partir do repouso ou lançado verticalmente para baixo. É exatamente o que eu estou falando para vocês. Abandonado a partir do repouso é quando eu solto e ele cai. Lançado foi no segundo caso, quando eu joguei o apagador para baixo. Aí o que aconteceu? Eu fiz um lançamento vertical para baixo. Qual a diferença entre eles? E no corpo que está em queda livre, abandonado, que eu soltei, a velocidade era zero, porque ele estava parado na minha mão, segurando. E o que eu arremessei para baixo, quando ele saiu da minha mão, ele já saiu com uma velocidade inicial diferente de zero. Foi a velocidade que eu imprimi nesse corpo através do impulso. Ok? Os dois eles descrevem um movimento uniformemente acelerado para baixo, com aceleração igual a quem? A gravidade. Quem é a aceleração que puxa o corpo para baixo? A aceleração da gravidade. Esse movimento, nesse tipo de movimento que a gente está analisando aqui, são movimentos de queda livre, ou seja, movimentos que ocorrem sem resistência do ar. Ok? Então, soltei o objeto sem resistência do ar, queda livre. Joguei o objeto para baixo sem resistência do ar, arremesso vertical para baixo. Tá? Os dois são movimentos que estão sujeitos à aceleração da gravidade. E se o corpo está sujeito a uma aceleração constante, que movimento é esse, gente? A gente já estudou. Movimento uniformemente o quê? Variado. Nesse caso aqui, acelerado, porque a gravidade favorece o movimento. Puxa Tipo um padrão, né, professor? Oi? Repete aí, por favor, Enzo, eu não ouvi. Calma, Ô, professor, calma aqui que tá. Travando, né? Não tem problema não. Ele disse tipo um padrão. Isso, segue esse padrão. A aceleração vai ser sempre constante, igual a da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Soltei o apagador. 1 segundo depois ele está com 10 metros por segundo de velocidade. 2 segundos, 20 metros por segundo de velocidade. 3 segundos, 30 metros. E aí sucessivamente. Ele Ô, professor, vai seguindo. Sim, pode falar. quando acabar essa aula, vai entrar daqui a 10 minutos ou vai entrar depois, logo Não, agora vamos quando tentar acabar? fazer o que você falou. Vai no mesmo link, não é isso? Acho que Isso. a gente pode até E interromper entra aqui. agora ou entra daqui a 10 minutos? Entra agora, no mesmo link. A gente segue direto para vocês terem um intervalo maior. Eu vou até interromper aqui para a gente voltar no mesmo link, tá? Aí eu reinicio a reunião, é assim? Eu sou meio tabaréu para esse negócio aí. Isso, É. é só clicar no mesmo link. Pronto, então eu vou Vai começar interromper de aqui, novo. tá? Que aí vai ativar o link de novo. Pronto, eu vou interromper para a gente voltar. Valeu? Valeu então. Já já a gente volta.